Sr. Presidente, eu começava também por corroborar estas últimas palavras do deputado do PCP, porque realmente essa proposta, eu lembro-me bem, foi aprovada. Eu lembro-me bem porque o CDS tinha uma semelhante que foi rejeitada, mas depois houve uma exatamente igual do PCP que foi aprovada e não era pagamento de prestações. De facto, aquilo que está aprovado é que não há. E, portanto, eu acho que é importante que essa norma seja cumprida. E também que não se ande a chamar alívio fiscal a pagamento de prestações, porque na realidade alívio fiscal seria não pagar. O que há é diferimento fiscal, que é uma coisa diferente, diferimento no tempo. Bom, já muito se falou aqui da Zona Franca da Madeira, eu tenho uma pergunta mais de fundo. Que é, eu gostava de saber, o Governo encomendou um estudo sobre benefícios fiscais e fez um estudo sobre benefícios fiscais e muito foi aqui discutido. O que eu gostava de entender é se esta é a legislação definitiva sobre benefícios fiscais que vem a rever todo o sistema de benefícios fiscais. Porquê? Porque eu acho que das duas uma. Ou nós queremos rever todo o edifício dos benefícios fiscais no sentido de caminhar para um sistema fiscal que seja mais simples e que ao mesmo tempo tenha taxas inferiores, ou seja, a receita que o Estado consegue com a eliminação de benefícios fiscais é compensada com uma baixa da taxa. Se for isso que está em cima da mesa, nós podemos discutir. Se aquilo que estiver em cima da mesa for simplesmente o fim de alguns benefícios fiscais sem nenhuma contrapartida, nem de simplificação, nem de baixa de taxa, à partida, isto tudo significa que o Estado vai arrecadar mais receita, ponto final. E, portanto, eu gostava de saber se este é o documento final nesta matéria ou se ainda esperaremos um outro documento que tenha a ver com esta simplificação e que eu acho que deve ser discutido nestes moldes. Em segundo lugar, eu gostava também de saber, em relação a um dos benefícios fiscais que caducam, nós ouvimos aqui a Associação Portuguesa dos Fundos de Pensões, Património e Imobiliários, dizer que alguns dos benefícios fiscais, designadamente, creio que é o 22A, que diz respeito aos organismos de investimento coletivo, que caducam a 30 de março e não está prevista a sua continuação. Eu pergunto se esta foi a intenção do Governo ou foi um lapso, como já aqui alguns avançaram, e assim sendo, o que é que isto significa? Porque na prática, a continuar como está, significa que a partir do dia 1 de abril vão ser devidas, creio que 1.100.000 declarações de contribuintes que deixam de ter retenção na fonte e passam a ter que ter declaração. Em alguns casos pagarão mais impostos, noutros casos, como é o caso de alguns não residentes, vão ficar completamente fora e isentos, para além de que todo o sistema fica sem sentido. O que estava previsto, a existência deste benefício fiscal estava previsto caducar, porque estava previsto que fosse feita aqui uma revisão que nunca chegou a ser feita, tanto quanto sei. Eu gostava de perceber se é intencional ou se é um lapso. Muito obrigada. Em segundo lugar, o Sr. Deputado Duarte Alves colocou uma questão que foi reiterada pela Sra. Deputada Cília Meireles e queria também aqui partilhar o seguinte. Aquilo que se decidiu relativamente aos pagamentos por conta não foi apenas o pagamento em prestações do primeiro e do segundo pagamento por conta. Como sabemos, os pagamentos por conta são os pagamentos que as empresas fazem, tendo em conta aquilo que foi o lucro que tiveram no ano anterior. E, por isso, em 2021, as empresas que tiverem que que entregar um pagamento por conta, é porque tiveram lucros no ano de 2020, que, como sabemos, foi um ano que foi condicionado cerca de 10 meses, ou 9 meses e meio, pela pandemia, e, por isso, com grandes quebras de atividade. Portanto, as empresas que tiveram lucro são, à partida, as empresas que não é só que resistiram melhor à crise, que apesar da crise, tiveram lucros. Ainda assim, o Parlamento decidiu aprovar uma norma, à semelhança daquilo que tinha sido aprovado no ano anterior, de que poderiam ser limitados os pagamentos por conta. E aquilo que a regulamentação que o Governo fez foi no sentido de que as microempresas, ou seja, as empresas com volume de negócios até 2 milhões de euros, que tenham tido lucros, que apesar da crise tenham tido lucros em 2020, que essas microempresas possam limitar, para além de poderem pagar em prestações o primeiro e o segundo pagamento por conta, tal como todas as pequenas e médias empresas,
possam também limitar em 50% a entrega do imposto que é, repito, calculado com base num ano que, apesar da crise, tiveram lucro. Senhor Deputado, teremos todo o gosto em poder aprofundar, se for caso disso, essa regulamentação. Aquilo que não me parece que seja correto dizer é que nós nos limitamos nos pagamentos por conta a fazer o pagamento a prestações. Não nos limitamos. E regulamentámos, tanto através dos meus despachos como através desse diploma, também outras normas que tinham sido aprovadas por iniciativa de outros grupos parlamentares, relativamente ao pagamento em prestações de impostos, e esses pagamentos em prestações, Sra. Deputada Cecília Meireles, Sra. Deputada, penso que a sua intervenção não é a desvalorizar o alcance que tem e penso que não deve, ou se foi, não deve fazer a desvalorização de algo que é muito relevante, que é, por um lado, a flexibilização da entrega, porque se tem a compreensão de que a liquidez das empresas é menor e, portanto, há uma tolerância na forma como as empresas podem entregar os seus impostos. Eu quero recordar, Sra. Deputada, que o IVA que é entregue às empresas não é imposto que pertença às empresas, é imposto que, quase de forma fiduciária, os empresários têm para entregar ao Estado. E ainda assim, Sra. Deputada, estamos a compreender a necessidade de fazer esta flexibilização, como estamos também a compreender a necessidade que no dia em que pagam a folha de salários, que não tenham que fazer a entrega das retenções da fonte de IRS logo, para que possam ir entregando mais faseadamente, para que vão aguentando alguma liquidez. Não há, Sra. Deputada, não há nenhum país na Europa que esteja a tomar decisões estruturais de baixa de impostos. Nós, neste momento, aquilo que temos que fazer é assegurar a liquidez das empresas, assegurar o apoio às empresas. Senhora Deputada, nós não podemos olhar para as medidas de forma isolada, nós temos que olhar para as medidas de forma conjunta. Quando nós temos um programa como o programa Apoiar e um programa como o programa Layoff simplificado, nós estamos a cobrir grande parte daquilo que são os custos fixos das empresas. E os custos fixos das empresas são essencialmente os custos de trabalho, que são assegurados essencialmente pelo apoio do layoff simplificado ou pelo apoio à reforma progressiva, e, por outro lado, são outros custos fixos, como, por exemplo, as rendas, em que tem o apoiar rendas. E o primeiro apoiar não está apenas a cobrir, como às vezes se diz por simplificação, 20% de quebras de faturação. Aquela fórmula foi encontrada para a cobertura daquilo que são os custos fixos das empresas. Portanto, nós estamos a atuar naquilo que é o apoio direto, seja a fundo perdido, seja a crédito, relativamente aos custos fixos das empresas, e do lado fiscal estamos a fazer aquilo que todos os países têm possibilidade de o fazer, e nós felizmente temos tido possibilidade de o fazer, que é a flexibilização do pagamento de impostos. Eu, aliás, quero recordar que nós, em fevereiro, apesar do regime do IVA mensal, nós tínhamos apenas circunscrito para as micro e pequenas empresas que tivessem quebras de faturação, nós acabámos por alargar a todas as empresas, pequenas e médias empresas e todas as empresas do setor da restauração, do alojamento e da cultura, independentemente da dimensão e das quebras de faturação, porque o IVA mensal de fevereiro era mesmo o IVA que lhes tinha sido entregue no Natal e era mesmo o último mês em que tinham tido alguma liquidez em termos de vendas, que se seguiu àquilo que depois nós sabemos que foi um terrível mês de janeiro e fevereiro. Senhora Deputada, nós podemos sempre ambicionar mais e todos nós ambicionaríamos sempre mais. Não podemos, do meu ponto de vista, desvalorizar o alcance e a importância de medidas como estas, que não são medidas de alívio fiscal, são medidas de flexibilização do pagamento de impostos, e é dessa maneira que temos vindo sempre a apresentar essa mesma matéria. Queria também, Senhora Deputada,
Antes de passar a outras questões, à questão de fundo que foi aqui colocada, também lhe dizer, Sra. Deputada, o seguinte, sobre o artigo 22A do Estatuto de Benefícios Fiscais. Como sabe, esta proposta de lei tem por base um estudo que nós encomendámos à Autoridade Tributária, à nova Business School, e que foi coordenado pela professora Susana Peralta, e já lá vamos depois a algumas questões em concreto, e que não incluía esta questão em concreto, porque este benefício fiscal terminava a 31 de março. Eu vou-lhe dizer com sinceridade aquilo que eu interpreto, e não estou a fazer uma crítica, porque acho que todos nós podemos errar. Eu acho que o legislador da altura, ao colocar o 21A de forma provisória, o 22A de forma provisória, não articulou com o outro que era definitivo. Essa é a interpretação que eu faço daquilo que o legislador da altura fez. E, portanto, aquilo que eu queria dizer é, estando esta matéria no Parlamento, eu vou, se o Sr. Presidente aceitar, eu vou fazer chegar aquilo que foi o trabalho que foi coordenado pelo meu gabinete e que envolveu a Autoridade Tributária e a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e que avaliou o regime dos OIC. E, portanto, eu enviarei esse relatório hoje mesmo ao Parlamento e os senhores deputados poderão tirar as suas ilações e tomar iniciativas se entendam adequado. O que eu lhe digo é, a interpretação que eu faço é que o legislador na altura provavelmente não ligou, ou colocava os dois temporários, ou então tinham que ser os dois definitivos. É essa que é a interpretação que eu faço.